Olá, bem-vindo a mais um podcast Corpo, Alma e Espírito. Meu nome é Paula Pimenta e eu tô muito feliz de estar trazendo um tema que eu tenho certeza que você vai adorar, de uma pessoa muito especial que eu conheço há o quê? Uns quase 10 anos. Quase 10 Quase anos. 10 anos. Os nossos filhos eram pequenininhos e, nossa, eu me lembro, já vou te apresentar, quer dizer, você Aham. vai se apresentar, André, mas eu me lembro com muito carinho o quanto que eu fui recebida na sua casa nos grupos de orações quando eu estava no fundo do poço. Então, quero Uhum. aproveitar e te agradecer pelo seu sim de abrir sua casa, né, de me receber, de me ajudar naquele momento, de acolher meu filho, porque eu lembro que várias vezes o João Paulo ia também, né? Foi um Uhum. momento muito, muito especial. E bem, como eu te conheço há um tempo, eu vou deixar você se apresentar, porque depois eu quero engatar aqui umas perguntas. Uhum. Bem-vinda! Muitíssimo obrigada, querida. É assim, um imenso prazer estar aqui com você, uma mulher que eu admiro muito, que é referencial assim em várias áreas assim, como mulher, como esposa, como mãe, como empresária. Então, Obrigada. super obrigada, Eu que querida. te agradeço. Conta um pouquinho da Andréia. Quem é a Andréia? Casada, tem filho, né? Para as pessoas te conhecerem. Então, eu sou Andréia Sanciviero. Sou casada com Luiz Fernando, sou mãe de gêmeos do Luiz Guilherme, do Luiz Henrique e hoje psicanalista cristã. Mas você teve uma história que eu sei que você já trabalhou com confecção, não foi? Isso, Advogada de formação, não é isso? isso, Quer contar assim, né? Porque a gente vai entrar muito nessa mudança de sim, carreira. E sim. quantos anos você trabalhou com moda, com confecção? Então, na verdade, assim, eu trabalhei sempre assim. A minha mãe tinha uma empresa, né, de confecção, uma empresa familiar, então é bem naquela demanda de ajudar, de ser coadjuvante, Uhum. de fazer o que era necessário. Então, mais ou menos uns 20 anos Nossa, eu bastante fiquei tempo, né? trabalhando e fiz direito, trabalhei um tempo na área Uhum. de família, mas em função das circunstâncias, assim, eu nunca pude ingressar efetivamente na carreira, né, da advocacia e mergulhar, é, porque tinha que ajudar, cada hora era uma circunstância, Uhum. então assim foi indo. A minha vida sempre foi pela demanda, pela necessidade. E aí vieram gêmeos, né? Importante dizer que os meninos são gêmeos, o que é um trabalho dobrado, né? Sim, Hoje, sim. 15 anos, fizeram. 15 anos. E então aí eu me casei, né? Uhum. Sou casada há 26 anos. Tive, né, a bênção de ter os 2 meninos maravilhosos. Hã, e depois, assim, meu marido também é advogado, Uhum. então falando, assim, do trabalho, além de trabalhar muito tempo com a confecção, eu também trabalhei com ele, ajudando, participando, né. E assim foi trilhando o meu caminho. E aí, o que eu acho muito legal na sua história, né? E eu pude viver isso acompanhando de longe, mas vendo essa mudança, né? Uma pessoa que sempre foi ajudadora, que sempre estava ali. Posso falar na sombra, assim? Na sombra, né? Sim, perfeito, é isso Tentando talvez mesmo. até encontrar seu caminho. Mudou de carreira totalmente, já com os filhos mais velhos, já numa idade, né, não tinha ali seus 20 anos para fazer uma faculdade, onde talvez muitos olhariam e falavam assim: "Nossa, que perda de tempo, começar tudo do zero". Conta como foi esse processo, acho que foi ali na pandemia também, né? Então, a pandemia trouxe um lugar, assim, de muita vulnerabilidade, né, Uhum, então mexeu muito comigo, eu entrei numa crise existencial, em perceber que, quer dizer, do dia para a noite tudo podia mudar, né, que nós, de fato, não temos controle. uhum, E aí isso foi me trazendo, assim, uma certa angústia e um questionamento do porquê da vida, do propósito principalmente, né. E eu comecei a fazer como se fosse uma arrumação. Então eu comecei pela casa, porque eu não podia sair de casa, uhum. e aí isso eu fui interiorizando e trazendo para dentro e me questionando, me colocando à prova, né, se realmente, eu vivia o propósito que Deus tinha para mim, se realmente aquilo que eu pregava, né, que é amar Deus e viver os sonhos de Deus, se era isso que acontecia
né, de fato na minha vida. E eu comecei a perceber que não, que na verdade eu sempre trabalhei, sempre fui super ativa, sempre tive envolvida com todas as demandas, né, de Uhum. mãe, esposa, trabalho, mas isso era algo que eu fazia no piloto automático, Uhum. entendendo que fazia parte da vida e que estava certo, que eu estava dentro daquelas funções e tudo bem. Mas quando eu comecei a me questionar e fazer, né, essa introspecção, eu fui percebendo que existia um descompasso entre o que eu fazia e o que verdadeiramente eu tinha, né, na minha essência, no meu Uhum. coração. E aí eu comecei a perguntar para Deus, né? E agora? Tá todo mundo fechado? Como que isso vai acabar essa pandemia? E quando a gente voltar, como fica a minha vida? Eu estou aqui Uhum. fazendo arrumação, estou aqui como se eu fosse uma peregrina, entendendo que tudo pode mudar. E o que que eu vou fazer da minha vida? Eu vou sair desse lugar da pandemia e vou voltar para aquela mesma vida sob demanda, na sombra, como Uhum. você falou, né, sendo coadjuvante? E aí eu fui mergulhando, 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 e eu senti a voz de Deus falando assim: "Não, minha filha, eu tenho algo especial", né. E aí eu comecei a questionar, tal, como meu marido é advogado, eu comecei a pensar: "Bom, então eu vou montar algo assim, mais específico na área dele", os meninos Uhum. já estavam mais velhos, né. Falei: "Então, né, vamos", comecei a racionalmente colocar em planos. Só que Deus o tempo todo foi me falando que não era isso, que era algo para mim, era algo comigo, era algo específico. E aquilo foi me trazendo uma pressão, né? E aí eu questionando, e aí aos poucos eu fui tirando a armadura, falando: então tá bom, Deus. Então, se o Senhor tem algo para mim, então me mostra, porque eu tô aqui em crise, ninguém Uhum. sabia, meu marido não sabia, meus filhos, ninguém sabia que eu estava na mais profunda crise existencial. E aí Deus foi me dando a direção, então eu comecei a fazer a lição de casa, né, das minhas aptidões, então eu Uhum. sempre tive, assim, essa escuta, paciência, assim, esse espaço, né, as pessoas sempre me procuraram para abrir o coração, Uhum. e eu sempre gostei muito de gente, né, eu cheguei à conclusão, né, como você falou: "Ah, receber na minha casa", eu, assim, eu gosto de Uhum. gente, eu gosto das pessoas, eu tenho, esse amor de ouvir, de tentar de alguma forma ajudar. Então aí eu comecei a perceber tudo isso em mim e e falei: "Então Deus me mostra". E aí Deus foi me mostrando ali, né, a psicologia, a área da psicanálise, e aí as fichas começaram a cair. Porém, tudo tem um preço, né. Então, a coisa, assim, foi construindo no passo a passo no meu coração, Uhum. e cada passo tinha um preço novo a ser pago, né. Então, primeiro eu me despi, né, Uhum. e ir para essa jornada do que Deus tinha para mim. Depois, qual era a profissão, e depois, né, tentar, viabilizar tudo isso, né, de que forma que eu ia sair desse lugar, ia falar para o meu marido, então isso tinha um peso, né, tinha um preço a ser pago, né, Uhum. perante aos meus filhos e tudo mais. E um impacto na sua casa, né, porque ia mudar a dinâmica ali, né. Totalmente. Uhum. E aí vem, né, aí vem o medo, né, desse lugar. Então, no passo a passo eu fui me colocando, fui me posicionando, fui projetando, fazendo contas do que seria, como seria, e o tempo todo falando: "Não, eu vou pagar o preço", Uhum. né, se Jesus está confirmando no meu coração, e aí eu fui indo. E aí quando você fala pagar o preço, né, pra deixar bem claro, você fez um curso, uma faculdade nova. Isso, então, e aí foi muito Hã. sobrenatural, porque quando essa conta foi fechando, então eu falei: "Bom, então é na área de saúde Tá. mental,
relacionado a pessoas, né? E aí eu falei, bom, eu vou para psicologia, só que aí veio aquela frustração de pensar, gente, mas são 5 anos, né? Eu vou fazer psicologia. A psicologia, ela tem essa coisa de leque, né? De várias opções, assim como o direito, ela te dá Uhum. várias opções de trabalho e tudo. Então eu me vi naquele lugar e falei assim, gente, mas será que é isso? Então eu vou fazer 5 anos. E aí, na sequência, veio o questionamento em relação à psicologia não permitir essa interação com a fé, né? Uhum. E com o processo de transformação que, por exemplo, seguir Jesus traz na nossa Uhum. vida. Então, aí me gerou uma enorme frustração, porque eu falei assim: eu sei que é saúde mental, mas como é que eu vou, né, trilhar esse caminho Uhum. de algo que, na verdade, eu sou, né, eu me converti tem 26 anos e é muito forte na minha personalidade o que Jesus me transformou. Uhum. Então é muito difícil dissociar tudo isso. Então aí eu fiquei muito frustrada. Eis que me veio assim a psicanálise, veio no meu coração, falei, psicanálise é um curso livre, é uma Uhum. pós-graduação. Então eu comecei a procurar e assim, instintivamente eu fui no Google, já procurei psicanálise cristã, que eu nem sabia que tinha, Uhum. e Jesus me levou para esse caminho. E foi quanto tempo de curso? São 2 anos e meio, né, e depois mais a parte prática, mais 1 ano de prática, e aí eu, né, estudei ali no Instituto Onari, com o doutor Pedro Onari, a doutora Midori, eles são médicos, então, assim, existe uma transferência não só de conhecimento, Uhum. mas também de clínica, né, e muito espaço, então, de fato, assim, é uma formação, maravilhosa. Você E sabe que eu me lembro quando você tomou essa decisão, e aí você comentou, né? Talvez assim, quando você tá na decisão e fala 3 anos, 4 anos, parece que vai demorar muito. sim. E aí, hoje, olhando, já foi. Já foi. Não, não é? Aí você fala, que bom que eu não adiei, que bom que eu disse sim, que bom que eu fiz, porque eu acho que tem muitas vezes que a gente, talvez numa idade já mais experiente, para não falar mais velha, né, mais experiente, a gente vai postergando, fala, vai demorar, já não tenho idade para isso, mas quando você diz sim e se dispõe, rapidamente passa, né? Ou seja, agora você já está atendendo, Perfeito. Agora né? eu já atendo e me sinto como se a vida inteira eu tivesse sido É. psicanalista, a vida toda. Que, Então, que talvez de alguma flui. forma, Andréia, foi Sim, sem um diploma na mão, né? Sem uma parte sim. teórica, mas eu tava pensando aqui, né, num adjetivo. Você acha que você tem uma característica muito de, além de escuta, né? De tudo que eu já pude participar com você, muito agregadora, muito num lugar de servir o outro, de trazer luz. Né, trazer ajuda, e eu acho que eu conheço poucas pessoas como você, então talvez por isso na sua percepção, porque para mim você já era, não tinha lá né, Uhum. A a formação, formação, a formalização de que, né, posso fazer isso como as profissão. ferramentas, né? Maravilhoso, né? E muitas vezes quando a gente é criança, a gente já tem esse talento, esse dom dentro de nós, e a gente não para escutar, né? Então, exatamente, esse é o ponto e que tem muito a ver com o propósito, Uhum, né? E então, assim, como você falou, né, em relação à idade e tudo mais, quando a gente começa a olhar para dentro, entender que nós temos habilidades, dons uhum, específicos, que nós nascemos no coração de Deus, que a nossa vida tem um sentido, tem um propósito, uhum, né? Que nele existe esse propósito, uhum, não é ao acaso, né? Nós fomos feitos de propósito, né? uhum, E quando a gente começa a olhar para esse lugar do propósito, então essas, né, essas diretrizes de idade, de função, de uhum, lugar, isso tudo cai, porque o propósito, enquanto existe vida, existe propósito. uhum. E não é sobre profissão, né? É sobre onde Deus quer te usar, É. né? Então Mas Deus eu não desperdiça nada, né? Então tá tudo exatamente. bem se lá atrás não foi, olha que maravilha, uma história de recomeço profissional, podemos dizer assim, Isso. né?
recomeço profissional com os filhos já mais velhos, já, né, quando talvez muitos estão aí desistindo, achando que já foi, que o tempo já acabou. Me lembrou do versículo que fala, né, e os velhos sonharão. Então, esse Perfeito. lugar de que nunca é tarde pra gente entrar dentro do propósito. E aí eu queria te perguntar uma coisa, durante o seu curso, você passou pelo processo de terapia? Sim, passei. Como foi? Que foi muito lindo, porque eu fui buscar uma profissão, né, que fazia sentido Uhum. e maravilhoso, aprendi muito, o curso é maravilhoso, mas eu não imaginei o quanto, na verdade, eu precisava ser tratada, né. Então eu fui em busca para servir o outro, Olha. para ajudar com as ferramentas, mas a psicanálise é muito importante você passar pelo processo. Na verdade, sempre, né? Porque é como a Bíblia diz, não tem como você tirar o cisco do olho do seu irmão se você Boa. não consegue tirar do Eu seu. acabei de anotar isso Se aqui. você não se enxerga, se você não enxerga Aham. as dores, então você não consegue levar a outra pessoa se você também não se permite ir, Uhum. né? Então, eu assim, eu mergulhei no meu processo. A hora que eu entendi que eu também tinha feridas, que eu tinha dores e que eu precisava, né, trabalhar tudo isso, porque eu vivi assim, quando eu me converti, foi muito um antes e depois de Jesus. Então, Jesus realmente ele representou um caminho, um estilo de vida, uma Uhum. transformação na minha alma, né? Mas é como se eu batesse a porta, né, daquela Andréia Do de passado. 26 anos para trás, do passado, e fosse, né? Eis que tudo se Uhum. fez novo e fui. E aí eu deixei, né, digamos assim, toda aquela menina lá atrás, as ranhetices, Uhum. as chatices que eu achava dela, os desencontros, aquela coisa mesmo de adolescente perdida. Eu achava que aquilo não tinha nada, nada fazia sentido. Uhum. Aquela menina era muito problemática, sabe assim? Deixa ela Então, lá no deixa passado. ela lá no passado. Então eu me converti, mergulhei, falei, Jesus me mostrou um caminho, eu fui, né. Mas eu fiquei ali né, bati a porta na cara daquela menina. A hora que eu cheguei no meu processo terapêutico, eu entendi que aquela menina fazia parte de mim, que aquela menina também era eu, que na verdade era eu, era a minha história, né. Uhum. E que tudo bem, foi a forma como eu consegui lidar com a situação, e foi maravilhoso eu ter mergulhado em Jesus, mas que era necessário um resgate, que se eu não trouxesse aquela menina lá de trás, Uhum. talvez eu não conseguisse continuar a jornada. As feridas daquela menina lá atrás iam prejudicar, né, Uhum. o caminhar, o meu desenvolver profissionalmente, inclusive como esposa, como mãe, dentro de todos esses Uhum. papéis, né. Então eu comecei a perceber o quanto aquela menina era presente e, na verdade, eu é que não percebia, eu que Uhum. não enxergava. O quanto as minhas reações, na verdade, eram muito mais sobre ela do que sobre o presente, né. Por exemplo, em relação ao meu relacionamento com meu marido, Uhum. quantas dores, ele apertava ali os botões dos gatilhos e, na verdade, não era só sobre o presente. E Uhum. muitas vezes a gente entrava em desentendimento, porque ele acionava o botão daquela menina lá atrás, que se sentia, né, Uhum. abandonada, rejeitada e N situações, né, da alma, né. Então, nesse processo terapêutico eu fui resgatando Uhum. e fui dando voz, né. Então tudo aquilo que aquela menina teve que abafar, engolir e sobreviver, eu fui dando isso foi vindo, né, na terapia e eu fui dando espaço para fala, Uhum. para o acolhimento, para, né, "Tá tudo bem, a gente chegou até aqui, entendeu? Fizemos o que era possível, mas Uhum. agora você pode abrir, você pode chorar, você pode tudo bem, talvez não fosse o lugar, você não precisava ter medo ou você não precisava ficar angustiada, mas você ficou, e tá tudo bem. Então chora, abre o Uhum. coração, né, abre o coração para ter essa raiva, para expulsar essa raiva que está dentro de você, digamos assim. Uhum. E aí foi,
nesse momento ali da terapia, que eu fiquei muitas e muitas sessões, é que eu fui dando espaço. Isso que eu ia te perguntar, assim, é um processo, longo você resgatar esse lugar e porque não é só ir lá, precisa trazer cura também, né? Exatamente. Então, a terapia, a psicanálise tradicional, a psicanálise clínica, ela funciona na fala, como a gente vê ali na própria palavra, né, de Deus, Uhum. que é para a gente abrir o coração e que isso vai reorganizando o nosso cérebro, as nossas emoções, né, e realmente traz cura e traz transformação. Mas é um processo muito longo. Então, nós ali no Instituto Onari, a gente trabalha com, com reprocessamento, né, cerebral, através do corpo. Então, é uma terapia de Hum, corpo e de fala. É o tá. que o corpo sente. Ah, explica melhor isso aí, vai, que agora eu tô curiosa. Então, Então, assim, se eu chego lá para uma sessão de terapia de psicanálise, eu sento, deito, quando você fala o corpo, como que é? nós não fomos ensinados a nos percebermos, Tá. percebermos como as emoções impactam o nosso corpo. Mas o corpo ele é sintomático. Ele mostra, ele é o Hum. dedo duro, né? Você pode falar, não, tá tudo bem, Hum. tô plena, tá tudo bem. E aí por dentro tá aquela borboleta assim no estômago, aquele Hum. peito acelerado. Então ele mostra que não está. Então, quando a gente começa a se perceber, não só quando nós não estamos bem, mas quando os nossos pensamentos estão tranquilos, o nosso corpo fica tranquilo. E quando os nossos pensamentos estão desconexos, as emoções à flor da pele, esse corpo também sente. É por isso que fala que, por exemplo, quando a pessoa vai aguentando muito tempo, sob pressão, né, suas emoções e não coloca pra fora, o corpo cobra um preço, assim, isso vem depois de alguma forma, seja baixa imunidade, gente travando coluna, pescoço, é isso, assim, é esse lugar que o corpo tá Exatamente. gritando? Ele somatiza tudo. Tá. Ele sente tudo, né? Então, tudo que você Ele não não fala, disfarça. tudo que você não fala, não elabora, né? Não abre esse Tá. espaço de reprocessar, ruminar a situação para poder cair em si e continuar a Uhum. jornada, o corpo guarda. Você sabe que eu tive um almoço essa semana e a pessoa estava comentando sobre. Eu acho que ela também é dessa área de psicologia, porque ela trouxe que já tem muitos estudos comentando sobre as pessoas não terem tempo para pensar mais. Que, é que eu acho que é esse lugar do processamento que você está Exatamente. trazendo. Porque a tecnologia, ela veio e ela consome o nosso tempo, né? Exatamente. Momentos de solitude para eu pensar sobre algo que aconteceu, para eu digerir, refletir, são cada vez mais raros. Você tem visto isso, assim, nos atendimentos? Pessoas que não conseguem nem avaliar, parar para avaliar a situação? Sim, com certeza. Normalmente, nós já fazemos isso, né? Tá. Sem a tecnologia, todo mundo entra no piloto automático, não para se perceber, Uhum. não se dá a devida importância, né? E hoje em dia, então, com a tecnologia, aí a situação ficou muito mais grave. Por Uhum. isso, né, a saúde mental tem sido tão importante, né? O cuidado da saúde mental, porque as É. pessoas E, estão. e é engraçado, né? Porque a gente vive numa era de tanto acesso, que tudo Sim. é tão fácil e que tem tanta coisa disponível, que pensar em ter problemas mentais é quase como por quê? Porque mental deveria ser na época que o povo não tinha nada, passava fome, vivia Sim. em guerra. Mas eu acho que não tinha tempo, né, de pensar nisso. Então, também, mas Ou talvez. de ter esse tipo de problema. Então, hoje em dia a gente não tem tempo, é o que você falou, do processamento das coisas, Uhum. né? Então, nós não somos máquinas. Então, antes existe. Porque assim, o nosso corpo ele tem um mecanismo de defesa. Uhum. Então, isso. Né, é uma proteção. Então, fuga, luta e congelamento é algo natural que nós temos para nos proteger. Uhum. Sobreviver, por exemplo, em meio a uma guerra, uma situação de catástrofe, enfim, um assalto, qualquer situação que nos coloca num lugar de risco, Tá. né? Porém,
o problema é quando esse mecanismo de defesa não tem nada acontecendo e ele fica disparando. Hum, Por, na verdade, situações que não foram elaboradas, que não houve esse tempo tá. de refletir. E aí esse mecanismo de defesa fica o tempo todo nos colocando no modo alerta. Uhum. E aí vem esse descontrole das emoções, que vai estourar principalmente lá dentro das nossas casas, com os nossos filhos, com o Uhum. marido, com o funcionário, enfim. E vai virando um caos a nossa vida. Posso voltar na sua história? Você me Claro, dá esse claro, espaço? claro. Então, você começou, né, o seu processo de terapia, de entender esse passado, de acolher, né? E depois? Legal, entendi. O que acontece, assim? Você ganha mais. Como é que fala? Eu já sei, então. Eu já não entro nesse lugar de colocar debaixo do tapete, fechar a porta, eu acolho sempre. Como que é? Então, na verdade, quando você dá essa fala, que você percebe o seu corpo, você percebe esse mecanismo de defesa entrando, ativando. E isso dá um incômodo, dá um mal-estar geral no corpo. Que, na verdade, você não percebe que você fica debaixo desse desencontro, digamos assim, né? Quando você faz esse reprocessamento, se permitindo, né, que não é sobre o que foi e nem para arrumar culpados, né? Minha mãe, eles Uhum. fizeram da forma que eles conseguiam, mas isso desde a infância já gera um lugar, a nossa história, né? A nossa formação do nosso eu. Então, eh, esse mecanismo, quando você vai dando essa fala, esse espaço e ao mesmo tempo é como uma criança, você deixa falar, deixa pôr para fora, deixa chorar. Uhum. E ao mesmo tempo isso vai reprocessando, né, no corpo. É como se fosse uma descarga que fosse saindo. Então você começa a se sentir mais leve. Você não sabe por quê, mas E você vai hoje você dá florescendo. espaço Você para vai isso? florescendo. A minha dúvida é assim, depois que você passa pelo você dá espaço para esse lugar do choro, do falar, do trazer o que você está pensando, é isso? Você não reprime mais? Então, tem o lugar certo, Claro, né? com sabedoria, nós Com conversamos, com sabedoria. sabedoria. Sim, agora sim, eu presto Tá. atenção. Então, nos momentos em que eu me vejo travada, eu já sei que tem alguma coisa, Tá. né? E aí sim, eu volto ali para o meu lugar de terapia, né? E dou o meu mergulho para encontrar, porque na verdade as respostas sempre estão dentro, Uhum. né? Então é olhando para dentro que você vai descobrir as respostas, né? Muito E que bom. vai te permitir caminhar. Então, depois de todo esse processo, Uhum. né, eu descobri ali no instituto, caminhando ali com o doutor Pedro, tudo que eu tenho TDAH, né? Então, ele me deu ali um diagnóstico e fez sentido, né? Muito sentido. Então, é perfeito. Eu sempre tive, na verdade, né? Não é que passei a ter, porque o Uhum. TDAH vem, né, já desde a infância. Então, eu tive muitos traumas, né? Não, assim, abusos emocionais, digamos assim. Eu tinha uma mãe maravilhosa, mas muito enérgica, muito brava, uma sobrevivente, né? Que assim, ela exalava aquela energia Uhum. ali e aquilo impactou muito a minha vida, né? Então eu tinha muitos traumas, traumas de mãe, apesar de ser apaixonada pela minha mãe e tudo, muitos traumas. E isso impactava muito a questão do TDAH. Tá. Então, trabalhando tudo isso, eu fui pondo ordem no meu cérebro, né? A coisa foi ficando leve. Então, aquele 1 milhão de janelas, por exemplo, que abriam, começou a ficar. Eu comecei a ficar mais focada, mais calma, Uhum. depois de todo esse Tá. processo terapêutico. Eu queria te fazer uma pergunta, porque eu não sei se você escuta esse tipo. Eu já escutei. Pessoas que não querem remexer no passado, que não querem ir lá atrás, preferem fazer igual você fez lá, né? Antes, fecho a porta e sigo, porque provavelmente tem receio do que vai encontrar ali, né? O que você acha sobre isso, assim? Quem escolhe não revisitar, que consequências tem? Eu acho que perde uma grande oportunidade.
Maravilhoso. Na verdade, assim, não é uma questão de esmiuçar todo o passado, né? A gente não tem como se repaginar desde lá de trás até aqui, né? Uhum. Mas aquilo que te prejudica hoje, aquilo que é uma trava hoje, com certeza tem a ver sobre esse Uhum. passado, sobre a constituição desse eu, dessa criança, da primeira Uhum. infância, né? Porque as nossas memórias emocionais, elas são formadas até os 2 anos, 7 anos, 14 anos. As principais acontecem na primeira infância. Tá. Depois é tudo uma repetição. Então não tem como não interferir. Então, na verdade, assim, quando você. É claro que existe como você caminhar no hoje, né? Como uma terapia que trabalha o comportamento, Uhum. é super válido também. Claro, só que ali não vai trabalhar a raiz do problema, Uhum. né? Então, muitas vezes, você acaba entrando naquilo, eu sei o que eu devo fazer, eu sei qual é a direção, eu sei o que vai me fazer bem, mas aquilo que eu deveria fazer eu não Não fa faço. Ou seja, racionalmente eu compreendo, entendo, mas na prática Não não sai. faço. Aham. Porque a ação do inconsciente, que é toda essa história que ficou, Uhum. né, que está no nosso, porque nós temos o consciente e o inconsciente. Tudo que está nesse nosso inconsciente impacta muito mais no nosso comportamento Uhum. do que o hoje, do que o que a nossa consciência alcança. Uhum. Então, assim, você perde Você uma grande sabe, oportunidade de não eu voltar. vou te contar uma história só para reforçar, né, esse seu ponto que eu acho que é importante. Eu me lembro que durante muitos anos da minha vida, eu não gostava de comemorar meu aniversário. Eu nasci dia 29 de dezembro. E eu, tipo, passava batido por mim não fazer. Meu pai sempre fazia alguma coisa e eu achava que era porque eu estava de férias, porque eu não estava com os amigos. Eu sempre tinha uma desculpa, não é uma desculpa, na minha cabeça elas faziam um sentido. E há alguns anos atrás, num desses momentos de oração, de retiro, eu tive não é um déjà vu, mas eu me vi naquele momento. O que que aconteceu quando eu nasci? Meu pai, ele foi pro Ano Novo, Hum, 29 de dezembro, dia 31, ele foi pro Ano Novo. E ele chegou tarde. E a minha mãe em casa com uma bebê de 3 dias. E ela contou que. E ela já tinha me contado isso quando eu era criança, quando eu era adolescente. Ela contava essa história, sem muitos detalhes, mas ela contava. E que ela quis separar dele. Então, essa era a história que eu carregava. Quando eu entendi que tinha algo aí que eu precisava entender, a minha mãe depois me contou mais detalhes de como foi. E aí, o que, que as mães pensam e os pais? O bebê pequeno não tá nem sabendo o que está sendo falado. Não escuta, não entende, não tá processando, né? Então, tudo bem falar na frente de uma criança, de um bebê. O ponto é que não está tudo bem. Porque aquilo está sendo absorvido ali, né? Aquele momento sendo formado, tudo o que você vai carregar para a vida. Bem, moral da história, por que que eu não gostava de celebrar meu aniversário? Porque ele me lembrava de que eu nasci num dia que os meus pais queriam se separar. Por causa do dia que eu nasci. Então, o dia que eu nasci não era bom. Olha sim. que doido, né? Tipo, por que que eu fui nascer? E você sabe como veio a cura? Bem, primeiro de entender esse lugar, mas depois de reconhecer que Deus escolheu eu nascer naquele dia. Não foi um Sim. erro. Tipo, ai, não, você nasceu no dia errado. Ninguém nasce no dia errado. No dia que Deus escolheu para eu nascer. Então, não tem nada de errado com o dia. Eu não tenho culpa nenhuma das escolhas deles. Certo? Não tenho. Ah, se meu pai quis ir pro ano novo, minha mãe quis separar. Problema deles, não é problema meu. E você sabe o que teve também de. Acho que meus pais nem sabem disso, vão ouvir aqui no podcast. Uma das coisas é, eu me sentia inconscientemente responsável pelo casamento deles. E eu nunca tinha entendido esse lugar. Até entender depois o porquê de não querer celebrar meu aniversário. Olha o tanto de consequência. Uma filha cresceu achando que tinha que estar ali. Sabe assim, eles vão brigar. Não deixa brigar. Põe panos quentes. Nossa, estão discutindo. E, gente, é horrível, horrível. E aí eu amei muito a sua frase, assim. Remexer, voltar neste lugar. Não vamos falar remexer, voltar nestes lugares
de cura é você ter a oportunidade de avançar com mais leveza. Se libertar das amarras, de coisas que você não podia controlar, que não é sua culpa. E que talvez não é culpa de ninguém, é só a vida Sim. acontecendo. Eu trago comigo assim, ó, que por melhor que você crie seu filho, eles ainda vão precisar se libertar de coisas lá na frente. Por melhor. Ai, minha mãe era super protetora, ou minha mãe brigava demais, ou minha mãe, sabe? Não vai ter, sempre vai ter algo, e talvez com mãe, com pai, com os amigos, com o professor, com avós, com qualquer coisa, que a gente vai precisar sempre voltar nesse lugar e ressignificar, acolher, é isso, Perfeito, sabe? Então é exatamente. um exemplo bom para quem tá com medo aí de fazer o exercício, né? Mesmo porque cada um De percebe de uma forma. Então, se você colocar numa mesma casa a mesma situação, cada um não tenho dúvida. absorveu aquilo e teve uma resposta, porque cada pessoa é uma pessoa, Não, é só né? você pegar quem tem irmãos Sim, que vivem com os mesmos pais e que têm percepções diferentes dos pais. Assim, eu vejo lendo na minha casa, cada um, né? Então, realmente, né? e nem sempre é sobre o que de fato aconteceu. É como a criança sentiu. Uhum, Porque, na verdade, ela nem consegue elaborar muitas das uhum, coisas, mas é como ela sente, é que ela arquiva, uhum, é que ela guarda. E essas marcas é que ficam nesse inconsciente. uhum. E que depois, lá na frente, a gente começa a ver repetição de padrões, de comportamento da filha que quer salvar todo mundo, que acha que tem esse superpoder. E isso sobrecarrega, né? O que você falou, a Sobrecarrega. terapia tradicional que trabalha você mudar comportamento, ela é pesada, porque parece que tudo depende do que você faz e do como você faz. E sobrecarrega. E aí você descobre que você é um incompetente. Você é um incompetente em conseguir dar conta disso. E aí você vai para um lugar de frustração, porque você fala, eu sei, aí eu tento dar conta, não dou conta, ou eu faço, não é isso que vai resolver, e é tão mais fácil. Perfeito. Não é tão mais fácil para o Perfeito, lugar de. exatamente. De aceitação, você se aceita, podemos trabalhar Uhum, aquilo que não está legal, mas está tudo bem, faz parte, somos isso, humanos, né? isso. Eu tenho várias, assim, ó, e eu acho que Deus, na sua misericórdia, ele é tão bom que ele vai revelando em camadas, né? Sim, Imagina, ele não vai mostrar tudo de uma vez que a gente precisa acolher, mudar, porque é muita coisa. E eu fui vivendo muito esses processos de não necessariamente precisar de ter um psicanalista, mas de Deus ter sido meu psicanalista. Sabe, perfeito, dele ter vindo e ter mostrado lugares que ele queria iluminar, porque é perfeito. isso, né? Ir pro Sim, passado é você pôr luz naquele lugar que você deixou escondidinho. E que eu acho que até morrer a gente vai ter lugares que sim. a gente vai precisar iluminar, ou Deus vai vir iluminar e falar, agora eu preciso que você trabalhe aqui, É. né? Até pra gente conseguir avançar e ir rumo sempre a esse propósito. Porque se não tiver limpo, né? Você trouxe, quando você trouxe a frase lá atrás, eu escrevi uma outra frase, eu pus assim: só uma pessoa curada pode curar. Pode ajudar a curar, né? Não é que você cura, mas pode ajudar a curar. Então, também para viver esse lugar de propósito, você precisa estar pleno ali. E o Perfeito. lugar de estar pleno é ir voltando. Faz sentido? Tá Totalmente, bom. Não quero dar uma de totalmente. psicanalista aqui, Muito. não, mas fazendo, Exatamente, fazendo esse é o experiência. processo. É. E é um lugar de, né, de acolhimento, de aceitação, ao mesmo tempo de transformação, Uhum. porque o inconsciente ele não tem lógica. Então, É. se nós não formos vulneráveis e abrirmos o nosso coração, como você falou, e aí vem Deus e traz aquilo com Uhum. luz, a nossa razão não alcança Uhum. o que ficou registrado. Na verdade, a Boa. gente nem sabe aonde que se perdeu, né? Aonde que a coisa ficou ali. Então é muito importante estar disposta, se abrir sem reservas, É, né? a gente até veio falando, né, mais cedo sobre isso, né, sobre também você querer se permitir. Porque se não tiver esse lugar de disposição para você enfrentar, né, o que vai vir, que às vezes nem você vai saber, né? Sim, Nem você vai ter nem ideia, nem imagina, imagina, nem imagina. nem imagina. Mas esse primeiro lugar de falar assim, eu não aceito mais viver desse jeito, né? Perfeito. Basta, eu quero renovar, eu quero. E às vezes está acontecendo brigas dentro da sua casa, né, nos seus relacionamentos, não vai para frente, no trabalho. Olha, eu me lembro, Andréia, de uma conversa que eu tive com um colega de trabalho.
onde a gente vivia em rixa. Era ridículo, tá? Infantil, pra não dizer palavras Uhum. piores. E nesses processos de pensa, avalia, uma das conclusões que eu cheguei do meu relacionamento com ele é que ele me lembrava muito a maneira com que meu pai falava comigo. E aquele lugar. E é tipo, quase assim: eu só aceito meu pai falar assim. Outra pessoa que falar assim comigo vai ter o meu pior. E aí, aquele. Como que você usou a palavra? Era o gatilho. Uhum. A maneira que ele falava comigo era um gatilho para que eu virasse uma criança. E me Perfeito. portasse como uma criança no ambiente de trabalho. Olha que Sim. doido. Gente, aí quando eu tive a revelação desse lugar horrível que eu tava indo, eu tive que agir, certo? Porque não é só entender. Sim. Principalmente e depois, né? Então, qual que foi o meu agir? Foi conversar com ele. Tipo, vamos Muito pôr, bom. vamos, né? Quero trazer aqui. E eu falei isso pra ele. Falei, eu quero te explicar o porquê que eu ajo dessa forma. Porque quando você fala, você me lembra meu pai. E o jeito. E esse eu nasço de uma outra pessoa. Então, porque você não é meu pai. Aqui nós somos Uhum. colegas de trabalho. Então, assim, não é que eu não aceito meu pai falar assim. Meu pai pode, porque ele é meu pai, mas tu não é meu pai. Entendeu? Então, não. E foi muito doido. Depois daquilo ali, fluiu. Fluiu. É como se toda aquela confusão. Então, muitas vezes você tá aí nessas confusões tentando resolver, não tá encontrando a resposta, porque não tá Não tá, no hoje. não tá no Não hoje. tá doido, tem que voltar lá Mas no atrás. hoje traz o sintoma. Então você não, Que a nesse conta chega, sentido, vamos chamar, a conta exatamente. chega. Então você não precisa nem ficar preocupado em repaginar todo o passado. É só Uhum. você prestar atenção no sintoma, você já vai ver que tem alguma coisa, É. E tem gente né? que passa a vida sem querer encontrar a causa raiz dos Sim, seus sintomas e fica se medicando, ou vamos até falar que automedicando, para dizer, sim, tentando encontrar, e vive uma vida de frustração, totalmente, né? Nossa, olha, totalmente. eu não sei você, mas se você não foi ainda, olhar a sua criança do passado, eu, se fosse, sairia aqui desse Com podcast. certeza. Porque assim, nossa, e eu creio que sempre novas coisas vão sendo reveladas para a gente poder ir avançando, né? Perfeito. Que muda a sua casa. O que que mudou lá na sua casa? Então, é muito engraçado, você estava falando de comportamento, né. Hum. Então, por mais que nós não queiramos repetir a história dos nossos pais, Uhum. eu comecei a ver ali o meu comportamento com os meus filhos, eu comecei a ser espelho do que a minha mãe fazia comigo. E mesmo que eu não quisesse colocar toda aquela emoção de raiva, no final eu punha a mesma emoção que eu recebi lá atrás. Então eu comecei a trabalhar, eu comecei a perceber o sintoma e falei assim: "Gente, que coisa, eu não quero ser assim com os meus filhos e eu não consigo fazer diferente Uhum. do que aquilo que eu aprendi, do que aquela menina ficou". Uhum. Então eu comecei a trabalhar isso. Então, eu fiquei muito mais suave dentro de casa, né, sabe, assim, mais serena, dando espaço para eles falarem, sem tudo que falava eu já levava para o meu pessoal, com o meu marido Hum. também. Então, assim, a mulher sábia dificular, então uma mulher em paz, ela deixa a Ah, com casa certeza. inteira mais tranquila, né, então impactou muito, assim, o meu processo terapêutico, né, pra Não, eu grandes dei incentivadores né, agora, né? exatamente. É. Então, assim, e é engraçado como o meu comportamento mudando, como impactou também o comportamento deles. Eles também começaram a buscar esse lugar de transformação, Uhum. né. Então é muito é impressionante como é importante, né, é bem aquela história, né, se você precisa socorrer alguém, você está num avião, então tem uma Uhum. criança ao lado, não adianta você pegar a máscara e pôr Uhum. nele, né, primeiro você põe em você, Isso. e depois você vai e acode quem está do teu lado. Então uma Nossa, fala muito pessoa, isso. né, que se permite, Hum. ela, né, se torna ainda em processo até o dia de Uhum. Jesus nos levar, porém, né, vai melhorando, digamos assim. Não, assim, a mulher ela tem o poder de termômetro e termostato, né? Ela é o termostato dentro da casa. Sim, Então, se a mulher tá bem, a casa tá bem. Se a mulher tá nervosa, a casa tá nervosa, né? exatamente. Tem um vídeo no Instagram, gente, morri de rir. Um bebê, um menininho pequenininho, acho que ele deve ter uns 2 anos, falando pro pai, assim, papai, o que que você vai falar pra mamãe?
Aí você viu esse vídeo? Bonitinho. Aí ele, o que que eu vou falar? Tudo que ela falar, você fala sim. Você faz o que ela tá mandando. Aí ele, não, mas não, senão ela vai ficar brava. É isso, totalmente. Porque a mulher, ela tem esse, Tem. esse poder, né, que foi dado Sim, para ela. Então, usar com, né, quando com você usa sabedoria. bem, com Sim, sabedoria e você tá bem, a casa tá bem, tá bem, né? exatamente. Às vezes você quer resolver o outro, o problema é você. Sempre, Até porque sempre. com o outro você não consegue resolver, certo? Não, o que que você pode fazer em qualquer situação? Só você. Se Você não tem como se mudar, resolver. né? Se resolver, então se resolve. Até porque você vai ser exemplo dentro da casa, não é Totalmente, isso? Quando totalmente. você se dispõe a enfrentar esse processo, ser vulnerável, se colocar, se permitir, você está sendo um testemunho vivo dentro da casa. E as pessoas vão falar assim: eu quero isso que ela está tendo. Exatamente, Eu quero, olha essa transformação aí que eu também quero para exatamente, minha vida, né? E às vezes a exatamente, gente quer primeiro mudar o outro, então assim como a máscara de oxigênio tem que ser primeiro em você, a mudança também tem que ser primeiro em você, não é isso? totalmente. Olha, eu vou falar para você que eu tive um insight aqui, mas eu não posso falar. No final do podcast eu falo. Eu queria aqui, ó, em termos práticos da psicanálise, como é o processo? Quantas sessões? Como que funciona? Se as pessoas estão ouvindo aqui falar, olha, é um processo mais rápido? Então, como nós trabalhamos com neurociência também, né? Então, através dessa percepção corporal e por ser uma terapia de corpo e de fala, né, para elaboração, é um pouco mais rápido. Mas esse mais rápido, ele é muito relativo, porque também depende da entrega, né, da pessoa. E é bem como você falou, tudo são camadas, né? Uhum. Então, às vezes, não é que a pessoa não quer se mergulhar no processo, ela também tem as suas limitações, tem toda uma história de vida. Então, pode ser mais intenso e rápido, mas depende muito da passada da pessoa, né? Então, o nosso papel é o quê? Eu sou uma facilitadora, né? De ajudar a pessoa a olhar para dentro e descobrir e descortinar. Na média, assim, ó, só para a gente ter uma Hum. ideia, assim, ou você pode citar seu exemplo aqui, ó, é 1 ano, 6 meses, 2 anos? Então, assim, dentro do, digamos Hum. assim, 4 sessões, de uma forma que a pessoa esteja Que aberta, ela queira. você já vê uma transformação. uma um bem-estar, um ganho, digamos Uhum. assim, né. 4 Qua sessões. Sabendo que depende, Da né. primeira camada da cebola, Isso, depois pode vir depende. outras camadas, mas Então, assim, lógico, a gente, né, pode se descobrir o resto da vida, né, mas, assim, dá para ser muito mais, né, e muito mais ágil e, na verdade, a intenção é criar um lugar de vínculo, né. Então, digamos assim, você vai, a gente faz um processo imersivo que pode durar 3 meses, 6 meses, uhum, 1 ano, e depois, uma vez criado esse vínculo, olha, eu estou aqui com uma demanda, digamos tá. assim. E aí a gente volta, a gente já tem aquele volta naquele lugar e toca a vida. Então, você acaba, né, ganhando amigos, digamos Uhum. assim, além do. Gente, sabe o que eu tô pensando aqui? A gente tá caminhando pro fim. Olha como Deus é bom, né? E faz. Ele te dá uma nova profissão dentro do seu propósito. Nesse processo, ele trabalha em você primeiro. Nossa, olha o tanto de ganho, né? Muito. Porque assim, não foi sobre eu ter uma atividade profissional. Talvez o primeiro ganho é sobre você e o impacto que isso tem para quem convive com você, quem está com você, sua família, não é? Perfeito, exatamente, Nossa, exatamente, foi isso é o poder de maravilhoso. uma oração, de ser, de ir para os pés de, né, do nosso Pai e falar: me ajuda, eu quero, não tá bom, de reconhecer esse lugar, tipo, até aqui não basta, quero mais. Que linda, linda história. A gente tá chegando no fim. Você viu que passa rápido? Muito, Voou, muito rápido. voou, gente. Fico de olho aqui no seu relógio. Mas eu queria muito que você deixasse um recado final para quem tá na dúvida se deveria seguir o caminho de passar pelo processo que você passou, desde ter a coragem de mudar o rumo da sua vida,
né? Porque a gente tá falando profissional, mas é a vida é uma só, né? De mudar o rumo da sua vida já com quantos anos? Posso perguntar? Quantos anos você tinha? Pode. 49. 49, quase 50 anos, né? Então, dá o recado, né, para quem tá assistindo e tá, tipo, será? Será que esse é um caminho? E também para quem tá com dúvida se deveria olhar essa criança. Sim, Aí, se você puder perfeito. olhar para aquela câmera. Então, eu costumo falar, né, que a necessidade é amiga. Então, vale a pena a gente parar para perceber qual é essa necessidade, né? Aonde essa necessidade toca. E olhar, né? Olhar e buscar, em primeiro lugar, em Deus. Ele sempre tem uma resposta, ele sempre tem um caminho. Então, é se permitir enxergar que existe aquela necessidade, entender que existe uma resposta e que essa resposta não está do lado de fora, está do lado de dentro, né? E uma vez que você não tenha medo, entendendo que a sua vida tem um sentido, um propósito e que Deus está ali, né? Então vale a pena você fazer essa imersão, porque é nesse caminho de desencontro que você vai se encontrando e passa a viver todos os sonhos, porque uma coisa é você saber que Deus tem um propósito e tem sonhos para sua vida. E outra coisa é você viver os sonhos de Deus. Então, é o se permitir é muito mais sobre viver aquilo que Deus tem para cada um de nós. Então, se permita. E aí, nisso, você, nesse processo de imersão da psicanálise, você vai encontrar uma menina, né, um garoto, que muitas vezes faltou um colo, um olhar, mas que tem alguém que pode fazer, né? Existe uma necessidade real de ser visto, reconhecido e gratificado. E talvez as circunstâncias da vida, os pais, por alguma razão não possam ter suprido essa necessidade. Mas existe hoje alguém que pode ver, reconhecer, gratificar. Então, além de Deus, que o tempo todo esteve, né, com cada um de nós, e- existe nós aqui, né, para fazer esse acolhimento, né, e de uma forma dar esse ambiente para aquela garota, aquele garoto crescer, né, e frutificar. Ai, Então que é lindo. sobre isso. Uau, uau. Ai, Andréia. Olha, gente, terminam Amém. querendo mais. Né? Amém, Mais querida. histórias, mais maravilhoso. Espero que a história, o testemunho da Andréia, mas toda essa inspiração de vida tenha falado com você, porque nunca é tarde para começar, né? Nunca é tarde para a gente mudar, nunca é tarde para a gente viver o melhor que Deus tem para cada um de nós. Um beijo e até o Amém. próximo.